Oi, gente, tudo bom? Começando agora o 4º episódio do nosso podcast, que você já sabe, é o nosso podcast do programa Nosso Quiz aqui da TV Pai Eterno. E hoje eu estou aqui com a presença ilustre do querido Padre Antônio Donizete, que vem nos ajudar a entender um pouquinho mais, né, Padre? Sobre religião, sobre liturgia, sobre igreja. Sobre fé, sobre várias dimensões daquilo que está sendo uma brincadeira tão bonita na programação da TV Pai Eterno. Bom demais estar aqui com você. Padre, eu já quero começar aproveitando, né? O que o senhor está achando, né, desse programa de entretenimento, mas que tem, assim, um conteúdo de igreja, de fé, de religião, que, querendo ou não, entretendo, ensina também. Desde a primeira edição, eu fiquei encantado. Eu assisti com o celular à mão, mandando mensagem para todo mundo, Padre Rafael, o irmão Diego, o pessoal da equipe, dizendo: gente, que show, achamos o enquadramento do que pode ser uma comunicação popular, mas ao mesmo tempo uma linguagem muito atual, sobretudo com a meninada. Quando eu vi aquele da paróquia do Padre Amauri, e o Padre Amauri, na reunião nossa do clero, me contou que teria uma gincana lá na paróquia, inspirado no podcast, no quiz, no nosso quiz, eu falei, pronto, achamos. Olha! A gente começa a criar, influenciar um modo de produção também de atividade na paróquia. Não é show de bola isso? Demais, Padre. É uma inspiração para que as paróquias do Brasil possam abordar a evangelização diferente. O caminho é esse, essa linguagem ágil, rápida, interativa, criativa, dinâmica, prazerosa, lúdica e ao mesmo tempo com conteúdo. Show! É verdade. Olha, e você que está sempre aqui ouvindo o nosso podcast, você já sabe que nós temos, assim, 3 níveis de pergunta. Nível 1, nível fácil, tem um nível intermediário e também tem aquele nível hard, que são as perguntas mais difíceis, mais complicadas, que na hora lá os participantes ficam suando, viu, Padre, para poder responder. Eu também fico assistindo e pensando, ai, o que é a resposta? E fica lá pesquisando, né, Padre? Leva a gente a estudar. Lógico, claro. Mas eu acho que, imagine, Vanessa, no passado, a gente tinha que anotar isso, ir para a biblioteca, pegar a Barça. Sou dessa época, Padre. Não é? Uhum. Hoje você pode estar assistindo o nosso quiz com o celular à mão, escutando um podcast desse, com o celular à mão, pesquisando cada detalhe, e tudo é muito acessível. Acho que a possibilidade que a gente tem hoje de ter acesso a um conteúdo, de ser formado, capacitado e qualificado, e não ficar apenas na mensagem imediata, rápida e quase vulgar e banal das mensagenzinhas do WhatsApp que não acumulam para a gente uma bagagem de conteúdo. Aqui está uma possibilidade de usar as redes e os mecanismos de comunicação moderno para desenvolver uma qualificação nossa. Padre, eu vou até já partilhar, né, uma experiência aqui, porque a gente viu até então, antes desse último domingo, participantes de santuários, de igrejas, paróquias da nossa região. Mas agora nós tivemos a participação de colaboradores nossos, tanto da redação da TV Pai Eterno, quanto da Agência Santo Afonso. Padre, e se o senhor vê o clima que estava aqui, é aquele clima mesmo de competição, e nós vamos ganhar e tudo mais. Foi uma delícia, viu, essa semana. Bacana isso, é por aí. Padre, vamos lá começar então com as perguntas de nível fácil. A primeira então, nós temos aqui, nós vamos começar contemplando um tema de Nossa Senhora, né, da nossa mãe. Que evangelista narra o episódio da Anunciação? E a resposta certa é Lucas, é São Lucas. Explica pra gente, Padre, um pouco mais sobre esse episódio, o que foi e o que é pra gente hoje, mais do que o que foi, como viver, né, essa passagem da Anunciação na nossa vida. Uma intuição muito importante a ser considerada é que os evangelhos Marcos, Mateus, Lucas e João foram escritos em territórios e regiões geográficas diferentes, em tempos diferentes e seguramente em comunidades que tinham perguntas diferentes. O que nós precisamos pensar é, quando Lucas foi escrever o evangelho dele, seguramente ele era uma liderança numa comunidade cristã. E ele era um membro que era bombardeado. Você não é bombardeada de pergunta? O povo que te conhece, no salão que você frequenta,
nos amigos, nos parentes, nos familiares do seu esposo, Com certeza. no ambiente dos seus filhos. O povo bombardeia a gente de perguntas e você vai pensando, nossa, eu preciso me preparar. Lucas era alguém, era como uma Vanessa no mundo da comunicação, mas no mundo da família, da educação, da formação dos filhos. E Lucas anotava, dizendo, o evangelho que eu tenho, as fontes que eu tenho não me respondem sobre isso, eu preciso pesquisar e escrever. Então, cada um deles, inspirados, lógico, pelo Espírito Santo, escreveu respondendo a perguntas imediatas de gente que bombardeava-os de questionamento, como Lucas foi, para dizer, eu preciso responder isso aqui. A anunciação, portanto, é um tema rico e precioso para o ambiente de onde Lucas viveu e participou. Pro tempo dele. E padre, o que significa? Às vezes a pessoa fala assim, mas o que quer dizer a anunciação? Que fato foi esse da anunciação? O tema mais importante é que na maioria das vezes a gente transforma a anunciação num tema mariano. Ele é também mariano, mas o tema da anunciação é da centralidade da cristologia, do mistério de Cristo. Os bispos lutam muito para corrigir isso na cabeça da gente, que nós padres, e é muito comum na festa da Anunciação, 25 de março, as pregações que você pega depois na televisão, são todas pregações abordando o tema mariano, mas a Anunciação é genuinamente a centralidade do mistério da salvação, é cristológico. Então, Maria entra como colaboradora, como a nossa novena do Perpétuo Socorro tão bem fala, ela é colaboradora do mistério de Cristo. Então, às vezes a gente fica querendo que Maria responda a um monte de questões que não é Maria que vai responder, é Cristo. Então, devolva o tema da anunciação para a centralidade de Cristo que ele responde. A anunciação é, por excelência, o início da intervenção messiânica. Cristo é o Messias por excelência que todo o Antigo Testamento angustiou, sonhou, perguntou por Deus até quando, Senhor, tardarás em nos responder. A anunciação é pronto, Deus responde. Chegou a resposta, pronto. Está aqui, o caminho, pronto. A verdade e a vida. Pronto, perfeito. Padre, vamos lá. No nosso nível intermediário, outra pergunta que foi feita no nosso quiz foi: por que os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas são semelhantes? A resposta que foi dada lá foi porque muito provavelmente os autores dos evangelhos de Lucas e Mateus usaram os textos de Marcos como fonte. Padre, como foi, né? A tradição da igreja explica que foram escritos esses evangelhos, né? Foi escrito por uma só pessoa, por uma comunidade? Nos ajuda a entender melhor os evangelhos. Legal. Eu gosto sempre de remeter, Vanessa, para... a gente fala que Mateus e Lucas usaram Marcos como referência. Mas e Marcos? Que referência foi a de Marcos? Foi o primeiro evangelho lá pelo ano 70. No ano 70 tinha o quê? 37 anos por aí que Jesus tinha morrido, ressuscitado e subido para o céu, não é? Então, se no ano 70 já tinha tanto questionamento que Marcos pôs-se a organizar o relato da história, vida e obra de Jesus, Marcos produziu o evangelho dele, escreveu o evangelho dele, e dizem os pesquisadores que ele também usou uma fonte, que é apelidada de fonte Quella. Que é isso, padre? Eu nunca ouvi falar. O povo do Antigo Testamento, mas você não é tão antiga da minha geração, mas eu que fui criado na roça, a gente tinha a lista dos dizeres. A fonte Quella é a lista dos dizeres. Então, o povo que tinha uma comunidade, uma capela numa região rochosa, imagina esse estúdio nosso aqui de pedra, e o povo, cada pregador que vinha dizia: olha, eu convivi com alguém que conviveu com Jesus e ele disse sobre tal tema esta palavra. Alguém ia lá e fazia no muro, na parede da igreja, a lista dos dizeres de Jesus. Então, a fonte Quella é alguém que
provavelmente percorria e tudo que alguém falava que Jesus disse isso, escrevia os dizeres de Jesus. Então Marcos usou essa fonte. Você não é da época do almanaque? Aquelas perguntinhas da gente na roda do vô e da avó, na prosa. Não. O que é o que é? Não é? Que tem asa, mas não voa, tem bico, mas não bica. Sim. Não é? E punha a criança para aguçar a curiosidade, a associação de ideia. É o bullying, não é? Assim também, os evangelhos foram escritos e para garantir que não se perdesse a fonte primária, que eram as pessoas contando a história de Jesus e que foram morrendo, lá pelo ano 70. Sim. Marcos está convivendo com os últimos que conviveram com Jesus. Não posso perder essa fonte. Então Marcos foi conversar com os últimos que conviveram com Jesus. Mateus e Lucas pegaram seguramente a fonte Quella, a fonte do Evangelho de Marcos, e produziram em ambientes muito diferentes, porque o ambiente de Mateus é muito diferente do ambiente de Lucas também. Não tem nada muito parecido. Entendi. Isso é muito interessante. Marcos, um ambiente, provavelmente Roma. Mateus, um ambiente de gente predominantemente vinda do judaísmo. E Lucas, gente predominantemente vindo de tudo quanto é balaio de gato que você puder imaginar. De tudo quanto é cultura, povo, língua. Por isso que Lucas dialoga tanto com a variedade das culturas e dos povos que buscam a Jesus. E é interessante, padre, até porque o evangelho é para todos. Para todos. Não importa onde quer que você esteja, a situação que você viva, conforme foi durante a escrita dos evangelhos, é hoje para a gente também. Serve para todo mundo. Absolutamente, sempre. Essa é a novidade do evangelho. Ele nunca é uma boa nova que nunca fica velha. Padre, nós estamos no mês de outubro, mês das missões, e foi trabalhado isso também no nosso quiz, viu? Quem é chamada a santa padroeira das missões, mesmo que ela nunca tenha deixado o seu convento? É claro que todo católico que passou ali da avó para a mãe, a gente sabe que é Santa Teresinha do Menino Jesus. Mas explica pra gente por que Santa Teresinha recebeu esse título se ela estava ali trancada no convento. Ela estava num mosteiro, numa clausura, e com 20 e poucos anos é acometida por uma doença grave. E a enfermidade vai devorando por dentro de Santa Teresinha. Uma jovem, 20, 21, 22, 23, 24 anos, não é que é a idade dela. E ela repetia constantemente: eu ofereço o meu sofrimento por todos os missionários que anunciam e pregam o evangelho, para que chegue a salvação do mundo a todas as criaturas. Vanessa, dá vontade de começar a chorar. Dá, padre. Dá não? Dá. Não é? A gente se emociona mesmo. Quantos de nós passamos o dia inteiro reclamando e poderíamos oferecer o nosso cansaço, o nosso aborrecimento, as nossas inquietações, as nossas aflições, as nossas insatisfações e dizer: Senhor, eu ofereço o desconforto desse dia, a chatice dessa manhã, a chatice dessa tarde, o desgaste dessa convivência aqui na minha família, eu ofereço para que o Senhor muna de vigor aqueles que pregam o evangelho, para que a salvação chegue a todas as criaturas. Olha que show. É verdade. Como é que não virem a intercessora dos missionários? É um grande exemplo pra gente, né, padre? Belíssimo, belíssimo. Padre, mas a gente tá chegando ao fim do podcast e a gente tem uma última pergunta, que é aquela mais difícil, nível hard, que é a seguinte: quem no século VI tentou calcular o ano exato do nascimento de Jesus para começar a usar o calendário cristão? E a resposta correta é o monge Dionísio, o Pequeno. Inclusive, a gente aprende até nas escolas, que eu tive que estudar essa matéria para ensinar para o filho, viu, padre? O calendário cristão, que é o mais utilizado no mundo inteiro. Perfeito. Pois é, o calendário é uma polêmica muito interessante. Primeiro, do ponto de vista da astronomia. Os relógios que eram criados na antiguidade, que tinham geralmente aquele ponto em que o sol ia percorrendo e a sombra, cada época do ano, a sombra estava numa direção diferente e a sombra estava num comprimento diferente, assim, de longura diferente, o povo percebia que havia um movimento da Terra, havia um movimento do Sol. Hoje, na astronomia, se percebe que de tempo em tempo nós temos uma perda de minutos, de segundos e até de dia.
Tem ano que fevereiro tem 29 dias, tem ano que fevereiro tem 28 dias. Isso é o prejuízo do movimento da Terra, dos astros, que precisa recolocar um dia a mais, um dia a menos, para equilibrar e a gente ter um razoável matemática de 365 dias. Se é assim do ponto de vista astronômico, imagine no século VI, VII, você calcular que dia é que Jesus nasceu, mulher. Não é? É muito trabalho, né? Como é que a gente iria, com os recursos que se tinha nos 6 primeiros séculos da era cristã? Então, é muito trabalho. Dionísio Pequeno organizou e pensou que foi ver qual era o grande evento que poderia marcar o início da era, e ele partiu. O nascimento de Cristo é que vai decidir isso. E foi, e é. E ficou pra gente, né, padre? E é Cristo que decide não só o ciclo dos anos e do tempo que nós estamos vivendo, mas ele decide o ciclo do eterno, minha gente. Não é só um calendarinho de 2000 anos, não. Jesus decide o ciclo do eterno, a ele o tempo e a eternidade. É isso mesmo, maravilhoso. Olha, eu quero agradecer muito a presença do Padre Antônio Dorizetti, que é colaborador conosco aqui também na TV Pai Eterno, que nos ajuda, que nos auxilia nessa evangelização. Agradeço a participação do senhor e já fico com o convite para voltar outras vezes, viu? Vamos voltar. Essas prosas eu fico dias nelas. É muito gostoso mesmo, padre. Olha, obrigada pela sua companhia. Você continua acompanhando semanalmente aqui o nosso podcast. Espero você até semana que vem. Beijo.